Hoje, a alta tecnologia substituiu a pipa. No centro da região norte da Flórida, os cientistas provocam a queda de raios com um foguete em um arame. Podemos fazer com que a nuvem produza um raio e então o dirigimos para onde queremos testá-lo. Antes não era possível fazer isso. Eles dirigem os raios de forma que eles atinjam casas e linhas de transmissão montadas para isso, tentando entender o que ocorre quando os raios caem. Benjamin Franklin jamais poderia imaginar um experimento com o nível de controle oferecido pelo lançamento de foguetes. Eles lançam um foguete para dentro de uma nuvem de tempestade. Ao foguete está amarrado um fio de cobre que cria um caminho para o raio seguir. Há uma certa excitação e uma certa tensão antes de você apertar o botão. Aí você prende a respiração por 2 segundos esperando o foguete subir até lá. É uma sensação diferente de tudo. E quando a coisa acontece, é uma grande satisfação, porque só conseguimos fazer isso umas 20 ou 25 vezes por verão. E por isso, cada uma é um grande acontecimento. É como se fosse um para-raios a foguete. O raio ocorre assim que o fio é lançado ao ar. Numa fração de segundo, a corrente elétrica do raio desce pelo fio que se desintegra e produz uma fumaça verde. O que desce pelo raio com 50.000 amperes é basicamente a mesma coisa que sai da tomada na sua parede com 10 amperes. A temperatura de um raio chega a mais de 25.000 graus centígrados. É 6 vezes mais alta do que a que existe na face do Sol. Todo aquele calor e aquela luz que são gerados pelo número altíssimo de elétrons que são obrigados a se mover. O núcleo de um átomo tem uma carga positiva. Os elétrons que orbitam o núcleo têm cargas negativas. Quando a corrente elétrica flui, elétrons são arrancados dos átomos e se movem livremente. A eletricidade é um fluxo de carga elétrica e a maior parte dessa carga é constituída por elétrons que se deslocam. Qualquer objeto passa a ter carga negativa sempre que passa a conter um excesso de elétrons. A natureza equilibra as coisas dando carga positiva a outro objeto que esteja próximo. A diferença de potencial entre as cargas é medida em volts. Qualquer corrente elétrica de estática a raios é formada por elétrons que se deslocam de algo com carga positiva para algo com carga negativa. Parece mais fácil gerar faíscas e raios do que não gerá-los. Uma faísca é gerada toda vez que você esfregar 2 materiais diferentes um contra o outro. O caminho percorrido pelos elétrons depende do material através do qual eles estejam fluindo. O corpo humano certamente conduz eletricidade, mas a corrente é baixa. Não é como num pedaço de cobre. O cobre tem muitos elétrons meio soltos, por isso é um bom condutor de eletricidade. Os elétrons da cerâmica e da borracha, por exemplo, ficam muito presos aos seus átomos para poder conduzir eletricidade. Eles são chamados de isoladores. Uma força chamada de eletromagnetismo é responsável pelo deslocamento dos elétrons. A nossa civilização tecnológica só existe porque a eletricidade pode criar magnetismo. E o magnetismo pode criar eletricidade. Isso remonta ao fato de que estão presentes 2 forças distintas no que chamamos de eletricidade ou de eletromagnetismo. E essas 2 forças são a energia elétrica e a atração magnética. As cargas fundamentais são a carga positiva e a carga negativa. Para podermos ver essas forças em ação, é só olhar para o céu à noite numa posição bem ao norte. A aurora boreal resulta basicamente da entrada de correntes de alta energia que vem do Sol no campo magnético da Terra, que as desvia. Aquilo lá é eletricidade. 5, 4, 3, 2, 1 e decola o ônibus espacial Columbia, dando continuação às pesquisas espaciais sobre a tecnologia da luz solar. Em 25 de fevereiro de 96, a NASA e cientistas italianos fizeram uma tentativa ousada para dominar a energia elétrica da atmosfera. Eles geraram eletricidade usando um fio como satélite. Vamos ver se continuamos assim.
Positivo. A missão fazia parte de uma nova experiência para verificar o que ocorreria se um satélite arrastasse um fio pelo espaço. Liberada a verificação 314 de altitude do satélite. Prossiga. A experiência era baseada num princípio simples de que quando se move um condutor através de um campo magnético, os elétrons do condutor começam a se deslocar. Isso gera uma corrente elétrica que pode fluir através de um circuito. O satélite foi empurrado para o espaço por jatos de gás e um cabo de 20 quilômetros de comprimento começou a se desenrolar. Se há um fio dentro daquele cabo, automaticamente você tem um condutor que se move através de um campo magnético. E o campo magnético, neste caso, é o da Terra. E o movimento é o do ônibus espacial que se move a alta velocidade, a velocidade orbital. As condições são ótimas, Jeff. O movimento do fio através do campo magnético da Terra gerou 3.500 volts, energia suficiente para fazer funcionar uma estação espacial. Ok, a tensão agora baixou muito, mas o cabo ainda está bem esticado. Há apenas uma pequena oscilação lateral. O cabo podia ser facilmente visto da Terra. Foi um dos maiores objetos enviados ao espaço. Por 5 horas, o fio varreu o campo magnético do nosso planeta, gerando mais e mais eletricidade. Abdul, o cabo se rompeu. Ele está se afastando de nós. Coloque-o na imagem, Claude. Por favor, coloque na imagem. O cabo se rompeu. Positivo. Tente fotografá-lo enquanto ele flutua e se afasta de nós. Quando me lembro, de repente vimos que de fato o cabo havia se rompido. Foi um choque muito grande. Foi como uma pancada no estômago. Olhar e ver que o cabo estava se afastando de nós à velocidade de uns 2,5 metros por segundo. A vontade era esticar o braço e pegá-lo. O fio estava gerando tanta energia que uma faísca saltou do fio para o sistema de lançamento do satélite e queimou o cabo. O satélite experimental, que havia custado 440 milhões de dólares, flutuou para longe. Sim, senhor, não era esse tipo de ação dinâmica do cabo que esperávamos ver. Ora, de qualquer modo, demonstramos que um fio esticado no espaço pode gerar uma enorme quantidade de eletricidade. E, infelizmente, demonstramos também como lançar um satélite para uma órbita muito mais alta. A NASA vai repetir a experiência porque o sistema poderá gerar energia para estações espaciais com mais segurança e confiabilidade. Vamos estar nos movendo e, se mandarmos a corrente da direção oposta através do cabo, se conseguirmos forçar a corrente a ir para o outro lado, o fio passará a ser um sistema de propulsão. E aí teremos espaçonaves sem combustível, com a próxima geração de viajantes espaciais se utilizando de dispositivos de propulsão a eletricidade ao invés de propelentes químicos. Algo como viagem nas estrelas. Talvez só prestemos atenção na eletricidade quando ela acaba. A cidade de Nova York sofreu um apagão no dia 13 de julho de 77. Os nova-iorquinos passaram 25 horas sem luz, sem elevadores e sem alarmes. As linhas de transmissão que ficam ao norte da cidade foram atingidas e destruídas por raios, e o equipamento de retaguarda da companhia de luz não funcionou. Manter a eletricidade em funcionamento dá muito trabalho. Não é só o maquinário. A manutenção desses sistemas custa uma fortuna. As companhias têm que manter suas linhas em boas condições. Nos Estados Unidos, 98% de todas as casas e prédios comerciais recebem energia de um vasto sistema de distribuição que acabou se interligando como uma teia de aranha, a chamada grade. Essas linhas de transmissão é composta por fios nus que carregam 500 mil de volts.
Os inspetores de linha inspecionam e reparam cada pedaço da grade, geralmente sem desligar a corrente. E Bill, eu ia começar a fazer uma curva suave para a esquerda em direção à linha. Uma das técnicas mais ousadas é a utilizada nas linhas de alta voltagem. Eu acho que é muito perigoso porque você está misturando aviação com eletricidade. Para começar, você depende do helicóptero. Todas as coisas mecânicas têm que funcionar perfeitamente, senão você cai como uma pedra. E se o inspetor cometer um erro, você é vaporizado. Esses inspetores e pilotos trabalham para a Edwards Incorporated, uma das poucas companhias que tentam caminhar na corda bamba. A Edwards tem o melhor índice de segurança. É um serviço tão perigoso que poucas pessoas no mundo têm bastante qualificação para realizá-lo. Uma dessas pessoas é Spider Lockhart. Vou colocar o capuz sobre o meu capacete. A roupa exigida para o trabalho é uma armadura muito leve, feita de malha de aço inoxidável. Há uma tira por dentro que é ligada às calças. Ela serve de conexão elétrica entre o casaco e as calças. A eletricidade segue o caminho de menor resistência. Nesse caso, a malha da armadura, em vez de fluir pelo corpo do inspetor. Nós usamos uma roupa de aço inoxidável altamente condutora à prova de fogo. Resiste a qualquer corrente. Você já deve ter caminhado por um tapete grosso num quarto de hotel e, ao abrir a porta, deve ter levado um choque fraco. Isso é causado pelo que chamamos de eletricidade estática. E é isso, basicamente, que estou tentando eliminar do que estou fazendo. Há inspetores de linha arriscando suas vidas todos os dias para garantir que a energia continue a fluir. A perigosa união de helicópteros com linhas de tensão existe para economizar tempo e dinheiro. A Edwards pode realizar em poucas horas um serviço que tomaria dias de trabalho de uma equipe de terra. Bill, estamos procurando pelo número certo da estrutura. E aí vamos voltar 1 ou 2 torres para podermos nos orientar de novo. A vida do inspetor depende da comunicação constante entre ele e o piloto. É esse o trecho que estávamos procurando. Eu vou bombear entre as duas linhas de 500 mil volts. Aí vamos encontrar o local do defeito e estaremos prontos para começar o trabalho. O perigo é ficar perto demais, ao mesmo tempo de uma linha e de uma árvore. Aí, a eletricidade pode fechar um arco em torno de nós todos. E isso seria como dar um curto-circuito na linha e nós todos seríamos destruídos. Os dois sabem que se a comunicação se interromper, algo vai mal. Esse é um fato crucial que Spider Lockhart aprendeu por conta própria. Assim que eu senti a corrente passando por mim, vindo do aterramento mecânico que eu tinha, eu me dei conta de que havia feito algo errado. Às vezes já é tarde quando você percebe isso, mas eu reagi assim que senti. E pelo que eu sentia, eu sabia que ela ia me matar. E eu pensava que estava gritando para o piloto para me afastar do cabo, mas ele não escutava nada, porque eu não conseguia abrir a boca. A eletricidade paralisou o coração de Spider, mas um colega conseguiu revivê-lo, salvando sua vida. E aí eu vi o Spider deitado na plataforma, quase caindo, e deu para ver que tinha alguma coisa errada. Quando o helicóptero chegou perto, eu nem esperei que ele pousasse. Eu pulei em cima dele e comecei a cortar as correias de segurança dele. Eu fechei os olhos dele e comecei a tentar ressuscitá-lo. Levei uns 3 minutos para fazê-lo voltar. Quando o Spider está suspenso no ar e, portanto, sem estar aterrado a nada, a corrente o trata como se ele fosse parte do cabo e passa em volta do seu corpo e não penetra nele. Se você conseguisse usar um voltímetro para medir a voltagem naquele helicóptero, você veria que há uma tensão de 500 mil volts nele e em tudo que está dentro dele. A vara metálica serve para dirigir a eletricidade do cabo para o helicóptero. Uma vez estabelecido o caminho, o inspetor substitui a conexão estabelecida através da vara por conectores metálicos. Esses jacarés permitem que o inspetor fique de mãos livres para trabalhar.
Eu estava trabalhando dentro do Parque Nacional de Everglades quando, sem querer, desliguei a conexão. E quando cheguei perto do cabo, o arco voltaico entrou direto na minha boca. Eu levei um choque de 500 mil volts na boca e no nariz, que arrancou todas as minhas obturações e cauterizou meu nariz. Me arrancou do cinto de segurança que me prendia à plataforma sob o helicóptero. E me pareceu que eu tinha ficado inconsciente por muito tempo, mas foram apenas alguns segundos. A voltagem é a primeira coisa que nos referimos quando se explica os perigos da eletricidade. Mas não é a alta voltagem que mata as pessoas, é a amperagem. A tensão na linha pode ser de 500 mil volts, mas não mata, se a amperagem for muito baixa. Mas 1 ampere é tudo o que é preciso para parar um coração. Pense na eletricidade fluindo pelos fios, como se fosse água dentro de canos. Numa pistola de água, a água está sob pressão e se move depressa. Mas para apagar um fogo, a pistola não serve. É preciso usar uma mangueira que permita a passagem de uma grande quantidade de água. A pressão da água é equivalente à voltagem na eletricidade. A quantidade de água é como a corrente elétrica e é medida em amperes. As medidas elétricas são baseadas na quantidade de elétrons que se deslocam. Uma lâmpada elétrica usa 1 ampere de corrente e 16 quintilhões de elétrons passam por segundo por qualquer ponto do fio que a alimenta. E eles todos têm que vir de algum lugar. Boa tarde, senhoras e senhores. Vocês podem ver atrás de mim a represa Hoover, cuja altura é de 220 metros, com uma largura máxima na base de 200 metros. O concreto usado na represa Hoover seria suficiente para pavimentar uma estrada de pista dupla de São Francisco, na Califórnia, até Miami, na Flórida. Senhoras e senhores, há certas normas que vão ter que respeitar durante nossa visita de hoje. Se vocês ouvirem sinos, apitos, buzinas, sirenes ou zumbidos, olhem para mim. Se eu ainda estiver de pé aqui, não é uma emergência. Se for uma emergência, sigam as instruções que eu vou lhes dar. Não me derrubem nem pisem em mim tentando escapar. Lembre-se, as chaves estão comigo. A represa Hoover é uma das maravilhas da engenharia civil. A barragem tem mais de 200 metros de altura e formou um lago de mais de 150 quilômetros de comprimento. Ela foi construída para transformar a energia da água que cai em energia elétrica. A realização dessa obra monumental dependeu do esforço de pessoas como Tommy Nelson e Lee Tillman. A pressão do trabalho era tanta que nós não tínhamos tempo de pensar em muita coisa além do salário que íamos receber no fim de cada semana. E não era grande coisa, era ali. No meu caso, eram R$10 por dia. Você ganhava mais do que eu só ganhava 8. Quem estava dirigindo o caminhão era eu. Você dirigia um caminhão. Eu só dirigia porque me davam mais R$2 por dia. A represa Hoover foi construída na época da Grande Depressão Econômica dos anos 30. Além de criar muitos empregos, o que era uma necessidade, ela fez parte de um esforço nacional para melhorar a vida no campo através da eletrificação rural. Começamos com lamparinas de querosene, depois usamos lâmpadas de carbureto, queimadores de gás e finalmente chegou a eletricidade à disposição de todos, a eletrificação rural. O presidente Franklin Delano Roosevelt fez muito por nós da região oeste. A represa Hoover, sozinha, gera eletricidade suficiente para atender mais de 1 milhão de pessoas. E isso significa uma quantidade enorme de watts. Multiplique volts por amperes e você terá watts. Para acender uma lâmpada, você precisa de 100 watts. 1 kilowatt é igual a 1000 watts. A represa Hoover produz 4 bilhões de kilowatts por ano. Essa energia toda é enviada para a Califórnia, para a Nevada e para o Arizona. Esta ala da usina é chamada de Arizona. O comprimento desta sala é mais do que o comprimento de 2 quarteirões de uma cidade. Há 9 geradores comerciais nesta ala, cada um produzindo 16.500 volts de corrente alternada. Cada gerador pode atender uma cidade de 100 mil habitantes. A energia da água que cai faz girar as lâminas de uma turbina.
O eixo da turbina, por sua vez, faz girar um ímã dentro de uma bobina de fios enrolados com voltas bem próximas. O movimento do ímã gera eletricidade. Ao girar, o ímã faz com que os elétrons se desloquem dentro dos fios enrolados e produzam uma corrente elétrica. Neste caso, a corrente é alternada. Uma corrente contínua flui diretamente sem qualquer pulsação. Como o nome diz, é uma corrente contínua. E é isso mesmo, é como se você abrisse um registro e deixasse a água correr. Ela só corre numa direção. A corrente contínua é assim. O nome contínua quer dizer isso, que ela flui sem parar. Ela é assim. A expressão corrente alternada significa que a eletricidade flui para a carga e de volta ao gerador, para a carga e de volta ao gerador. E cada vez que isso acontece, dizemos que ocorreu um ciclo. Os geradores produzem 16.500 volts de eletricidade. Antes de sair da usina, a voltagem é elevada para 230.000 volts para que possa ser enviada a longa distância. Na outra ponta da linha, esse processo é invertido e a alta voltagem é reduzida para 110 volts para ser entregue a milhões de residências. E agora vamos às respostas.